e quero dar-lhes então boas-vindas ao GDG Lubango, especialmente ao Neto. Ok? O GDG é um grupo aberto de pessoas que estão interessadas em aprender e partilhar sobre tecnologias e softwares do Google, como Android, o Flutter, o Firebase, Cloud, Google Cloud e tantas outras APIs. Ok? Nós temos estado a realizar um conjunto de atividades, encontros presenciais que, na verdade, já não estão a acontecer, estão a ser feitas no modelo online. Temos então aqui algumas imagens de algumas atividades que já aconteceram ao longo desse tempo no GDG Lubango, ok? Dizer também que, para hoje, nós temos como convidado Neto Marim, que é Developer Advocate pelo Google, né? Google. Brevemente, Neto Marim trabalha há 19 anos com desenvolvimento de softwares, com passagens por grandes empresas brasileiras e principalmente no mercado de comunicação, mobilidade. Há mais de 7 anos na Google, trabalhando inicialmente na área de Android Developer Relations, passando também pelo time de Outreach Platform Actions on Google, que permite aos desenvolvedores a criar apps que funcionem com o Google Assistant. Então, Neto Marinho está conosco para partilhar elementos e novidades sobre o Android. E dessa feita, sem muitas delongas, temos também ainda para hoje, para falar sobre desenvolvimento moderno, Manuel Ernesto, que é Software Engineer no Disrupt Lab, com sede em Angola, trabalha com desenvolvimento de software há 7 anos e com desenvolvimento Android desde 2015. É também organizador do nosso GDG e co-organizador no GDG Luanda. Então, vamos dar início e vamos pedir então e passar a palavra ao Neto para a sua apresentação sobre novidades do Android. Neto, está à vontade. Ok, beleza. Bom, boa noite para vocês aí, né? Boa tarde aqui no Brasil para mim. Fico muito feliz de ter sido convidado para participar. Fazia tempo que eu queria ter alguma interação com vocês aí, com outros países que também falam português, né? Acho que é uma boa chance da gente trocar conhecimento, da gente trocar experiências, né? E é tão difícil ter conteúdo em português, né? Geralmente tudo em inglês, tudo mais complicado. Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho das novidades aí do Android 11, né? A gente está entrando na beta 3, né? Que já foi anunciado há algum tempo. Quem quiser me seguir no Twitter é a rede que eu geralmente mais uso, tá? É o @netomarinho. Eu sempre costumo fazer um aviso, que é um perfil pessoal, então eu posto coisas das mais variadas lá, não só sobre Android, posto sobre coisas que faço, sobre algumas brincadeiras com tecnologia, enfim, mas fique à vontade, costumo responder bem lá. E quem está procurando conteúdo em português, eu tenho um canal no YouTube, que é o youtube.com/netomarim, e também tem um podcast, falaneto.com, depois o pessoal passa os links, vocês me perguntam no Twitter lá, eu passo para vocês. Tá bom? Vamos lá. O que a gente pode falar que teve de mudança aí no Android 11, né? Basicamente, o Android 11 ele vem para trazer algumas novidades, tanto em ferramentas, além do próprio sistema operacional, né, que tem uma versão nova, mas ele também traz umas novidades em termos de bibliotecas, né? A gente trouxe algumas bibliotecas novas ou outras que foram atualizadas aí, tá? Vamos começar pela parte de interface gráfica, né? Que foi uma parte que tiveram algumas mudanças, não só na UI do próprio Android, mas no que a desenvolvedora pode fazer, né? Então, por exemplo, agora a gente adicionou um controle melhor para esse Window Insets, né, que são essas partes que estão aqui em cima e aqui embaixo, para que permitam aí
uma visualização melhor, um controle melhor de como que o seu aplicativo aparece na tela, né? Então agora você consegue saber que tipo de conteúdo que está sendo mostrado, e você consegue, por exemplo, pegar esses window insets, né, de dentro do seu aplicativo. Deixa eu só tirar meu cachorro daqui, senão eles vão ficar latindo, vocês não vão ouvir nada. Espera só um segundo. Desculpa, pessoal, já estamos voltando aqui. Então, aqui dentro desse método, então o que acontece? A gente consegue pegar agora se uma janela ou se uma parte do nosso aplicativo está visível, né? Isso é muito importante, principalmente agora que em algumas situações a gente vai ter dispositivos dobráveis, né, dispositivos com telas maiores, então é bom saber se sua tela, se ela está visível ou não, né? Então, através desse método que a gente consegue fazer como se fosse um listener, né? Como se fosse, não, é um listener, né? E aí, quando essa janela estiver visível, ela vai te avisar que o item está visível, e aí você pode tomar alguma ação que te interessar. E aí você pode, se tiver visível, né, você pode pegar esses insets, né, que são essas configurações, esses espacinhos que tem aí no seu aplicativo. Isso é muito bom, principalmente, né, para a questão de esses telefones que tem que tem algumas coisas diferentes em cima, os notches, né, são aquelas barras. Então, é muito bom para quem quer fazer aplicativo em tela cheia também, isso aqui ajuda bastante, tá? Também agora tem uma parte muito legal, que é um dos motivos que a gente também melhorou um pouco essa parte de window insets aí, que é a possibilidade da gente fazer animações, né? Melhorar um pouco as animações. Então agora, por exemplo, você pode fazer uma animação que ela é sincronizada com a abertura do teclado, por exemplo. Né? Isso vira e mexe é uma coisa que muitos aplicativos isso pode ser um problema. Tem gente que tem dúvidas de como fazer, ou então não gosta da forma que a plataforma faz. Agora, no Android 11, você pode ter um controle mais específico disso, de uma forma mais direta, tá? Aí você fica escutando, né, pelas mudanças, ou também você pode, você mesmo, cuidar da animação de quando o teclado é iniciado, tá? Então aqui a gente está vendo, ó, aqui na esquerda, a animação acontece pelo próprio sistema, então o sistema está empurrando tudo para cima quando o teclado abre, e aqui nesse caso aqui do lado, tá tendo como se fosse um swipe, né? Ele está indo aos poucos, não tão rápido quanto do sistema, que foi controlado pelo desenvolvedor, né? Então, se você quer fazer alguma coisa mais suave, uma transição mais suave no seu aplicativo, você pode usar agora o Windows Insets Animation Controller e aí fazer uma animação mais delicada, mais gentil do seu aplicativo. Então, aqui, como que você faria para saber que está acontecendo uma mudança no teclado, né? Então, aqui, basicamente, você vai colocar um callback dentro desse objeto aqui do Insets, desculpa, dentro do Window Insets Animation Callback, então você vai indicar esse callback para ele, né? Basicamente, durante o progresso, você vai ter as ações, o que você está fazendo nos insets, e aí você pode fazer o quê? Preparar. Então imagine que você quer diminuir alguma coisa, você quer tirar o foco de alguma coisa, você pode fazer aqui. Se no final, por exemplo, você quer colocar o foco em alguma coisa, substituir uma imagem, fazer um outro tipo de animação, você faz por aqui também. E aqui no Start é quando você começa a animação. Então, dessa forma, é possível ter o controle do estado em 3 momentos. Né? Então, isso aqui facilita bastante, em 4, né? inclusive com o On Progress aqui também. Já aqui é um pouquinho mais detalhado, porque a gente está usando elementos de animação. Então, se você já está acostumado a fazer animação, talvez você não vai estranhar,
né, a parte de interpolação, como que você vai permitir o cancelamento, quem que vai ser o listener dessa animação. Mas basicamente você pode definir os parâmetros dessa animação aqui e aí fazer isso da forma como você acha melhor, mais acelerado, mais devagar, ou com algum tipo de fade, de algum efeito que você queira colocar, tá? Tudo isso na configuração aqui, tá? Então você vê que aqui está acontecendo isso ó, dentro do Edit Text, né? Que é esse texto aqui, essa caixa de texto aqui, tá? Então isso é legal que você pode ir controlando cada elemento da sua tela. Bom, para quem quiser, tem um exemplo, a gente já publicou, né? A maioria das coisas novas, maioria não, acho que todas as coisas que a gente está falando aqui nessa apresentação, você já encontra os exemplos prontos da nossa documentação, no nosso GitHub, então podem entrar lá, dar um teste, muda os parâmetros, ver como que reage, é bem legal para entender como que a animação funciona, tá? Uma coisa legal também que agora aconteceu, né, que é em relação a como funciona a parte de conversas, mas na notificação. Então agora você consegue ter umas conversas, não sei qual que é muito usado por aí, mas aqui no Brasil a gente usa bastante o WhatsApp, por exemplo, né? E aí, se você quiser responder alguém sem precisar ter que abrir o WhatsApp, você pode usar as comunicações, né? Essas conversas. Então, e mesma coisa, se você faz um aplicativo de texto, tá? De mensagens, você pode usar esse recurso também. E como que consiste isso? Você pode, quando você pressiona de forma, quando você fica segurando, ele pode te dar uns avisos também, então você pode até silenciar, por exemplo, nesse caso aqui é um grupo de conversa, então você pode silenciar, ou você pode até falar que aquele grupo é mais importante e que precisaria de um alerta mais específico, né? E aqui no caso é realmente que é uma prioridade, vai aparecer com um bubble, né? Uma bolha redondo assim na sua interface, tá? Mas é assim que ele vai aparecer, então vai ficar separado das notificações comuns, digamos assim, e você consegue ter um controle maior do que como você está conversando, como que o seu usuário está tendo experiência com o seu app, sem precisar ficar abrindo o aplicativo e tudo mais. Então, basicamente, como que funcionam essas conversações? Essas conversations, né? Você vai criar essa person, esse person é como se fosse uma instância de uma pessoa, alguém que está falando com você, tá? Você vai criar um shortcut info, que isso daqui está usando a biblioteca de compatibilidade, né? E aí você vai falar, por exemplo, qual que é o atalho para aquilo. Você vai colocar essa instância aqui e vai colocar o long-lived para true. Quer dizer o quê? Que o sistema vai entender que aquela conversa ali, esse shortcut info, ele vai ficar disponível no sistema por um longo tempo, tá? E aqui depois você vai usar o Shortcut Manager para fazer um push disso aqui, tá? E aí você cria uma notificação, né, normal, como você criaria para outras coisas, só que usando esse elemento que você criou aqui, que foi esse person aqui. Dessa maneira o sistema vai entender que é uma conversação e vai permitir que você use aquilo da melhor forma, né? Que o sistema mostre aquilo da melhor forma. E aqui no caso, ele está fazendo o ID para que você possa depois remover, cancelar ou fazer alguma coisa assim. E aqui é das bolhas que eu tinha falado, né? Então talvez vocês tenham usado já alguns aplicativos, acho que as de mensagem, o Facebook Messenger usa muito isso, né? Antes o pessoal tinha que fazer como? Tinha que ir lá, criar uma activity, e aí deixar transparente em volta, e depois daquilo lá colocar no sistema operacional, o que não era muito, como posso dizer assim, não era muito prático em termos de sistema, né? E fora o trabalho que dava para você ter que configurar tudo isso, né? Então fica um pouco mais simplificado agora, uma vez que isso é tratado pelo próprio sistema, tá? Então, como um recurso do Android, né? Então, ele também vão permitir que você use as notificações como bubbles, né? Algumas, no caso especificamente de conversas.
No Android 10 era uma opção que você habilitava pelo Developer Option, e agora no Android 11 é uma opção que vai estar disponível por padrão no aplicativo, na plataforma, tá? E aí, o que vai acontecer é o seguinte, as System Alert Window, que era assim que a maioria das pessoas faziam para mostrar essas janelinhas de conversa, esse tipo de janela vai ser proibida a partir de agora. Então, se você tentar usar isso, você vai receber um erro de sistema se você estiver fazendo target para o Android 11, tá? Então, se você, por acaso, faz alguma aplicação de chat, de conversa, é bom dar uma olhadinha para ver como você está implementando isso aí, tá? Então, eu tinha falado, né, ela se baseia na API de notificação, ela tem mais dados, como vocês viram agora há pouco, eu estava colocando lá o shortcut info, estava colocando outras informações lá, e o interessante é que ela é, assim como também quando você usava o System Alert Window, era basicamente como se fosse uma activity separada, né? Nesse caso também é uma activity separada. Então você consegue deixar a lógica mais isolada, né? A lógica mais preservada de evitar de causar algum problema com o restante do seu aplicativo, tá? O que vai mudar, então, por isso ser uma activity, você tem que permitir que ela seja resizable, né? Que ela possa ser redimensionada. Então, a activity que vai ser esse seu bubble, tá? Você vai lá e marca ela como resizable, assim o sistema vai poder dimensionar ela, deixar ela redondinha lá do tamanho certo que precisa ser. Beleza? E como que você faz como que você cria um bubble para chamar, né? Basicamente você vai chamar da mesma forma que se fosse chamar uma outra activity, tá? Então você cria lá o bubble activity class.java, né? E aí você dispara isso, você vai colocar isso como uma pending intent. Então você coloca get activity, o context e essa intent que você criou aqui em cima, tá? E aí você vai passar depois, primeiro você vai criar, né, essa metadata, esse dado da notificação, e depois você vai passar esse pending intent, né, para dentro, você vai passar esse pending intent que está dentro do metadado, você vai passar ele aqui dentro, e dessa forma você vai, quando a pessoa clicar, vai chamar a sua activity e vai funcionar dentro do seu contexto. Lembrando de usar o Channel ID, né? Neto. Usar o Channel ID, que isso permite que você faça um gerenciamento melhor das suas informações, tá? Quem quiser ouvir, tem um podcast, é o Backstage, é um podcast em inglês do pessoal do time de engenharia lá, e eles falaram um episódio só sobre esse Bubbles, quando foi lançado ano passado ainda, mas vale a pena para você entender as decisões técnicas. Eu acho que é legal a gente ouvir de quem cria, né, o negócio lá, é bem legal. Bom, algumas mudanças que a gente já vem promovendo no Android há um certo tempo, tem muita relação com a parte de privacidade, né? Porque é uma preocupação nossa muito grande, porque o usuário ele não vai querer usar uma plataforma que não passa essa confiança para ele, né? Então a gente tem várias funcionalidades aí que estão ajudando o usuário tenha mais controle, né? E isso às vezes acaba causando um pouco mais de restrição no que os apps podem fazer, né? Então, por exemplo, agora, em alguns casos de informação, que nem quando a gente está usando os content providers, por exemplo, era meio que uma bagunça, né? Quem que provê informação, da onde que vem, quem está pedindo aquela informação. Então isso ficava sempre meio que obscuro ali, né? E agora a gente vai ter que a gente está chamando de auditoria do acesso de dados, né? Quando você for fazer uma chamada de um tipo de dado, ele vai ter que ter um callback, né? Vai ser invocado um callback quando a permissão do usuário de dado for acessado. Dessa forma, o sistema sabe que app que está tentando puxar que tipo de informação, tá?
E você pode também, por exemplo, se você tem um aplicativo, né, que precisa controlar bem as informações, você consegue saber, por exemplo, quem tem pego quem está usando essas informações do seu aplicativo, né? Então isso é muito importante, de repente, aplicativos de mensagens, aplicativos que trocam conteúdo aí, é uma coisa muito importante, porque você tenha em mente como isso funciona, tá? E aí você pode ter um callback, né, que vai receber a informação do System Service, e aí a gente vai conseguir controlar esse fluxo de informação aí, tá? Agora também tem as permissões que são permitidas apenas uma vez, né? Então, por exemplo, antes a gente já tinha que era durante o uso do aplicativo, né? E aí não te perguntava mais enquanto usava o aplicativo. Agora, você pode permitir o uso daquela permissão apenas naquela vez. Aí, quando o aplicativo for se executar de novo, ele vai ter que te perguntar de novo se você dá autorização. Então, isso é muito bom para quem, às vezes, né, tem alguma preocupação, com, por exemplo, com localização, ou alguns apps que a gente não entende o porquê, né? Sei lá, você tem um aplicativo de uma loja de alguma coisa, e essa loja quer pegar a sua localização, aí sem te explicar o porquê. Ah, não, a gente está pegando para encontrar a loja mais próxima. Tá, então, mas para que o tempo todo, se eu não estou pensando em ir na loja, quero só fazer uma consulta de preço. Então, dessa forma, a gente dá um pouco mais de controle. E nós, né, como desenvolvedor, a gente tem que pensar como que você trata essa informação. No caso, eu vou tratar como? Eu vou tratar entendendo que eu tenho que estar sempre verificando se está permitido, porque aquilo pode ser revogado a qualquer hora. Então é só ter um cuidado a mais aí, né? Então, principalmente, pessoal, na parte de background, de location, né? Que é quando o usuário não está usando o aplicativo, e aí ele está acessando a localização. Antes era meio que permitido, basicamente, qualquer aplicativo conseguir pegar isso. O que não é muito o ideal. A gente sabe que tem aplicativos que leem de forma exagerada, acabam consumindo muita bateria, né? Depois foi implementada a questão de ter que ter um foreground service para poder usar, né? Agora a gente está fazendo o seguinte: antes de pedir a permissão de background, né, para que fique checando a localização em segundo plano, primeiro o aplicativo tem que pedir a permissão de primeiro plano, e aí só que vai pedir para o usuário se ele habilita em segundo plano. E o detalhe é que o aplicativo em si não vai poder mudar essa configuração. Ele tem que direcionar o usuário por um deep link, né, por uma chamada do sistema, para a parte de configurações, e aí lá o usuário vai mudar essa permissão lá, tá? Não, o aplicativo em si não vai fazer nada, tá? Enfim, só um segundo, pessoal, que eu preciso responder uma coisa urgente. Só um segundo. Só para dar um contexto, por que eu estou parando um pouquinho, o Brasil lançou hoje aplicativo de combate à Covid para ajudar as pessoas. E tem alguns pedidos de imprensa aqui, algumas coisas, desculpem. Vamos lá. Então agora, dessa forma, o aplicativo ele não vai ficar mais mudando isso, tá? Então ele vai precisar que o usuário autorize essa mudança, o que dá uma tranquilidade maior, né, para quem está usando os aplicativos aí, tá? Bom, então o que mudou também por falar em foreground services, né? O que mudou? Agora, quando você for usar, por exemplo, location, é requerido um atributo no manifesto para isso, tá? E aí o Android 11 também vai permitir que você tenha foreground services para câmera, microfone e câmera, além do location que já tinha, tá? Então isso é principalmente para quem, sei lá, está fazendo um aplicativo que, sei lá, você fez um aplicativo de gravar podcast, sei lá. E aí você quer deixar esse aplicativo ficar gravando o tempo todo. Então você vai ter que usar um foreground service e mostrar ali, tá?
Então, basicamente, o que você vai ter que fazer agora é colocar que você usa um service, um foreground service, e colocar o tipo que é, se é câmera ou se é microfone, né? Além do location que já existia, tá? Mas também tiveram algumas outras mudanças. Não sei se vocês estiveram acompanhando bem, mas a gente também mudou agora uma parte de pacotes, né? Então, assim, você não pode mais sair perguntando que pacotes estão instalados no telefone. Você precisa de uma permissão para registrar isso no manifesto, para que o usuário seja notificado. Também teve uma mudança muito grande em relação a como os aplicativos guardam dados localmente. Então você não pode mais salvar dado em qualquer lugar, tem toda uma restrição, e principalmente o que a gente chama de scoped storage, né? Que é onde você consegue colocar o armazenamento em lugares específicos que são só do seu aplicativo. Então, assim, e esses dados são apagados se seu aplicativo é removido, enfim, tem um monte de coisa que vale a pena dar uma olhada, tem lá na documentação, entrem lá. Se você faz aplicativos que usa essa parte de gravação de dados no telefone, vale muito a pena, tá? Uma coisa bem interessante, eu também como usuário me interessei bem nisso, é a parte desse auto reset permissions, né? Porque ele permite que se uma certa permissão fica muito tempo sem usar naquele aplicativo, e às vezes a gente nem se lembra, né, que tem aquela permissão lá e o aplicativo não é usado, o próprio Android agora vai lá e vai revogar a permissão daquelas permissões, vai revogar o acesso àquelas permissões. Para saber quais são, também vai na documentação, dá uma olhada lá, que vocês vão ver quais que acontecem. Então, por isso que, como assim, sempre fez parte das boas práticas, né? Mas fica ainda mais reforçado que sempre que você vai usar alguma coisa que precisa de permissão, tem que checar a permissão, tá? Não é só simplesmente sair usando, não, tá bom? Pessoal, eu tô indo aqui, ninguém manda pergunta aí, ninguém fala nada, eu vou indo, tá? Qualquer coisa vocês mandam ou no chat, ou fala. Pode Vamos continuar, lá. pode continuar. Uhum. Vamos lá, então. Olha só, umas coisinhas para nos ajudar aí, né? Quem cria aplicativo. Agora dá para fazer o debug para o Wi-Fi, né? Porque nem sempre a gente tem porta USB suficiente, né? Parece que cada vez mais os computadores melhoram, mas eles diminuem os USBs, né? Não sei qual que é essa lógica aí, né? Mas tem cada vez menos USB. Então, se ligar um telefone, aí você tá ligando um teclado, você tá ligando não sei o que, aí já vai acabando um monte de coisa. Então, você já consegue fazer o debug para o Wi-Fi. Isso é muito legal. Você vai lá no Developer Options lá e habilita o Wireless Debug, tá? E aí você vai pegar o endereço que está aqui e fazer um ADB Connect, né, desde a sua máquina. É muito legal porque assim, que nem eu estou aqui, onde vocês estão vendo aqui, eu trabalho também com Android TV. A minha TV está lá fora, lá atrás. Então não teria como eu passar um cabo lá para ver, para debugar, né? Então eu consigo debugar por aqui, conecto para o Wi-Fi e faz. Então é muito legal. Para mim, me facilita muito. Tá? A gente também colocou agora umas mudanças, deu uma melhorada aí nas anotações de nulos, né? Que foi recentemente recently nullable, recently non null. Isso é principalmente para quem está mexendo mais com Kotlin, para melhorar a compatibilidade Java-Kotlin. Então isso é muito bom. Então se você está usando Kotlin, que é um caminho sem volta quase, né? Eu comecei a desenvolver em Java há muito tempo, entregando a idade, assim, eu comecei em Java em 2000 e o Java está fazendo 25 anos, né? Quando eu comecei a mexer, o Java está fazendo 5 anos. E agora, depois que você vai para o Kotlin, quando você tem que voltar para o Java, você dá uma bugada. Aconteceu comigo hoje, isso, assim, tava fazendo coisa em Java hoje, minha cabeça estava meio dando uns bugs aí. Agora também você pode fazer um upload de crash reports. Então, assim, além de ter o Crashlytics, né, você também pode usar uma API que você pode perguntar para o sistema por que seu app deu crash, tá? Então, você vai lá, pega dentro do Active Manager, get historical processing zip reasons, põe o nome do seu pacote,
põe 0 para todos os pacotes, para todos os processos, e 0 para vir todos os crashes, e aí você vai indo um por um e você consegue saber qual foi o motivo que deu um crash. Então, se foi baixa memória, um crash qualquer, ANR, enfim, você pode fazer um monte de coisas. Isso é bem legal, né? Porque às vezes o Crashlytics não consegue pegar algumas coisas, né? E isso vai te ajudar ainda mais a entender o que está acontecendo de crash. E às vezes a gente, né, acontece uns crash que a gente não tem muita noção, né? Eu imagino que aí também, um pouco parecido na parte do Brasil, tem, às vezes você faz um aplicativo em outros lugares, tem uns telefones que a gente não tem aqui, né? E aí você não tem como reproduzir aquilo. Então é uma boa maneira de reproduzir. Agora também a gente está conseguindo fazer o que a gente chama de ADB incremental, que são instalações mais rápidas pela linha de comando, tá? Então, principalmente para quem desenvolve jogos, né, onde tem uns APKs muito grandes, né, uns bundles muito grandes, você consegue fazer uma instalação só daquele delta, digamos assim, né? E nos testes eles mostram que pode ser até 10 vezes mais rápido, tá? Então, esse aqui foi um Unity Mega City Demo, né, usando o Unity. Ele, ó, pelo ADB normal, 68 segundos, o ADB incremental, que quando foi totalmente, né, o instalável total, 7,6 segundos, e talvez só a parte jogável foi 29 segundos, 0,29 segundos, desculpa. Olha a diferença, né? O que é esse incremental playable que a gente fala? Seria você baixar o básico do jogo, que é o playable, e aí depois você pode dando instalações incrementais daquilo, né? E olha como que fica, cai de 68 para um total de 7,6 segundos, assim, é incrível. Se vocês mexem com jogos ou com aplicativos maiores, vale a pena testar isso aí, tá? Para usar é bem tranquilo, você tem que usar o esquema de assinatura V4, mas é só ADB install menos incremental e já era. Pessoal, mudanças de comportamento. O que isso quer dizer, né? Coisas que você vai ter que migrar no Android 11, principalmente se você for colocar o target lá do Android 11, tá? Então, muitas dessas mudanças são limitadas ao target do 11. Então, se você, por acaso, tem uma dificuldade agora de fazer esse target, de testar alguma coisa, você pode esperar um pouquinho, né? Não espera muito, não, porque de repente alguém que tem um Android 11 quer baixar seu aplicativo, e se não tiver o target para o 11, essa pessoa talvez vai ter uma experiência ruim, tá? E aí você pode também agora testar essas mudanças com toggles, né, com chavinhas de habilitar e desabilitar lá no menu do desenvolvedor, tá? Ou por linha de comando também você pode habilitar e desabilitar. Então, por exemplo, ó, aqui ó, é o App Compatibility Changes, né? Então eu posso, por exemplo, eu quero testar aquele negócio que eu falei do Scoped Storage lá. Você pode vir aqui e desligar. Tá funcionando, agora eu vou e ligo para ele poder funcionar. Depois eu forço ele estar ligado para ver se dá algum problema. Então você pode vir aqui e desativando ou ativando conforme você quer testar, tá bom? E lá no DB você vai ter que usar o package name, né? Por exemplo, aqui esse pacote, e o nome das permissões, tá? Que inclusive são as permissões que estão aqui, são esses mesmos nomes aqui, tá bom? Mas, mais uma vez, vale a pena testar. Geralmente esse pessoal fala assim, eu uso muito isso aqui no Brasil, cara. Neto, mas no Brasil vai demorar para chegar Android 11, nem tem gente com Android 11, né? Mas olha, o mercado de aplicativos, ele é global, né? A gente consegue fazer um aplicativo aqui do Brasil, aí onde vocês tiverem ainda da Angola, qualquer outra parte do país, vocês conseguem vender para o mundo inteiro os aplicativos, né? Então isso é muito legal, e aí você pode encontrar alguém que está, sei lá, usando na Austrália, usando nos Estados Unidos, isso, e tem o Android 11, e você não vai querer fazer uma experiência ruim, né? Bom, 5G, então 5G, apesar de ainda faltar um pouquinho para chegar em alguns países, o Android já está se preparando para isso. Então você tem APIs para você melhorar a experiência no Android 5, como por exemplo, verificar se aquela rede ela está cobrando, né, network, se ela está cobrando por alguma coisa, qual que é a velocidade que ela está usando, né, fazer estimativas de banda,
e aí você consegue, através disso, definir, por exemplo, eu vou enviar um asset mais pesado, ou eu vou mandar um mais leve, porque essa rede ela é cobrada de uma certa maneira. Então você tem aqui, Fast Network. Então você tem todo um ferramental para você identificar que tipo de rede você está rodando, e aí você pode definir se você vai enviar um asset grande, ou se você vai habilitar algum tipo de comunicação diferente. Melhoramos também a parte de bioautenticação, né, o biometric. Então, assim, agora a parte de digital foi melhorada, então você consegue cuidar um pouco melhor dessa parte. Tá? Também a gente acrescentou agora a reconhecimento facial, e mais para frente, o que a gente mudou também agora? Se você consegue ter níveis de força, digamos assim, né, de robustez daquele método assim. Então, por exemplo, eu consigo vir aqui, pego o Biotrack Manager, aí eu verifico quais são os autenticadores, qual que é a força dos autenticadores, né, e aí eu pergunto, de acordo com aquela força, aquele índice, se a habilitação foi permitida ou não. Então, por exemplo, olha, esse cara não tem ainda a parte biométrica, vamos levar ele para se cadastrar. E aí você pode fazer pedindo de acordo com a força que você quer. Ou se não, você fala, beleza, você tá autenticado, pode entrar. Mas por que ele consegue fazer isso? Porque esse padrão aqui, você está indicando qual tipo que você quer. Quais que são as strongs, né? As strongs, por exemplo, são facial, de impressão digital. O que não é forte, por exemplo, seria senha, PIN, padrão, né? Então você pode definir como que você quer que esse usuário se identifique no seu app. Sei lá, essa parte eu só permito se for uso com um tipo de coisa. Você pode fazer, então, a verificação por aqui, por Scan Authenticate, tudo mais. Tá? Agora também a gente mudou um pouquinho a parte de autofill, né? Então agora não é só em drop-down, agora ele já aparece no teclado, você começa a digitar, ele vai te oferecer ali. Isso é principalmente porque agora vai melhorar a segurança, porque antes tinha que ficar mostrando aquela janelinha, né? Agora os aplicativos vão mandar aqui, para o teclado. Então dessa forma não tem como, por exemplo, um aplicativo que fica lendo tela tentar ler isso aqui de forma não oficial, digamos assim, né? E também agora está suportando informações de e-mail, cartão de crédito, código postal, né? Enfim, tudo isso direto aqui no teclado, não vai mais aparecer aqui na tela aquele quadradinho que tem lá. Aqui também é o exemplo de cartão, né? E aqui o exemplo de endereço. Então, é bem legal. Se você tem algum tipo de aplicativo que usa isso, se você tem algum tipo de aplicativo que tem cadastro, que tem dados que você quer mostrar ou quer salvar, é legal usar isso aqui, ver como que tá, habilita isso para o Android 11 e verifica se o seu aplicativo está conseguindo usar isso de forma tranquila. Tá? Como que você faz para ter isso nos teclados, né, diretamente? Você vai fazer uma inline suggestion e o autofill response vai ser dentro desse response aqui. Então você pede a sugestão passando o que você quer de informação e trata quando tiver a resposta dessa sugestão. Aí você vai colocar aquilo no teclado, o que você quiser fazer. Para aplicativos que são de senha, né? Então, sei lá, se você está desenvolvendo um aplicativo que gerencia senha, você pode fazer esse fill request, ele vai usar um builder, e aí o que vai acontecer? Com esse builder, quando você adiciona um dataset que vem de lá, isso é uma maneira da gente evitar que o aplicativo tenha como manipular a sua senha, entendeu? Então, isso é uma forma de deixar o uso do telefone, da feature, né, da funcionalidade de senha numa forma mais segura. Eu, por exemplo, fico mais tranquilo ao ver isso acontecer assim. Bom, algumas coisas que não são especificamente da plataforma, né, mas o Jetpack, eu particularmente sou grande fã da biblioteca Jetpack, eu acho que tem coisas muito legais para ajudar a gente, tá bom? Então a gente, só lembrando, são mais de 70 bibliotecas que têm releases a cada 2 semanas, então
fique sempre atento lá ou no Twitter ou no site para ver se tem uma biblioteca nova. No seu Android Studio também, né? Vai lá ver se atualizou alguma coisa. Tem algumas novas que a gente lançou recentemente. O Hilt. Então, se você já tem costume de fazer coisas com injeção de dependência no Dagger, o Hilt é feito, digamos que em cima do Dagger, né? Então, deixa mais fácil fazer injeção de dependência, até porque realmente fazer com o Dagger é uma coisa mais chatinha para algumas coisas, né? E o Hilt ajuda bastante. A nova versão do Page, agora com coroutines e todo feito em Kotlin. Isso para paginação é super ótimo, né? Porque a gente quer que aquilo funcione bem, que consiga processar rápido. Então, vale a pena atualizar se você ainda não atualizou. Desculpem. Tem o Camera X Beta, né? O Camera X ele vem agora com umas melhorias de dados que ele é exibido, filtros que você pode usar, é bem interessante. E muita coisa, enfim, siga lá o pessoal do Jetpack também, acho que vale a pena vocês acompanharem. O Compose, né, que acho que é o queridinho do momento aí, o Compose, para quem não está acompanhando, é uma ferramenta para você fazer interfaces declarativas no Android. Então você não precisa mais ir lá fazer XML e tal, você pode fazer isso via essa interface declarativa, entendeu? Só um segundinho, pessoal. E tudo mais, assim, então, assim, é muito legal. É uma coisa nova, eu praticamente estou aprendendo ainda, tá no alfa, eu tenho um pouco de receio, eu sou meio velho, né, que nem eu falei, eu gosto de XML, eu gosto do layout editor, tá? Então ele é uma reativa baseada em Kotlin, ela está em pré-alpha, então não é recomendado ainda que vocês coloquem isso em aplicativos de produção, tá? Então vai com calma aí. E o Android Studio 4.0 tem o Motion Editor, não sei se vocês já brincaram lá com ele de fazer edições, putz, de fazer animações, é super legal. Eu digamos que eu sempre tive um ponto mais fraco em animações e o Motion Edition ele ajuda bastante a fazer isso aí. O Layout Inspector também a gente melhorou ele, né? E no beta já está vindo aí um Database Inspector, finalmente, né? Poder ir lá e saber como que está o nosso Room SQLite, isso finalmente está em beta. Isso aí, mas se quiser, eu geralmente, o que eu faço? Eu tenho geralmente uma versão estável do Android Studio e tenho instalado uma versão beta ou até o Canary lá às vezes, sabe? Porque é legal para você ir testando, fazendo algumas coisas assim, é bem legal, mas cuidado ao ter isso daqui a pouco, tá? Deixa eu só aqui, o canal que eu tinha falado, que é o Wireless Debugging com o Android 11, eu tinha falado lá no comecinho, né? E se você faz jogos, a gente tem toda uma coisa nova de jogos. Eu não sou um especialista em jogos, só sou especialista para jogar, só, né? Para fazer jogos não é a minha especialidade. Mas se você trabalha com alguém que faz jogos, entra aí nesse site, se cadastra para receber os avisos das novas coisas que estão saindo. Está saindo muita coisa para jogos. Vale muito a pena ficar atento a isso aí, tá? A gente acabou de fazer um completo redesign do console. Então, se vocês entrarem lá em play.google.com/consoles, vão ver que mudaram algumas coisas, tá? Tá mais fácil de usar, eu acho que tá menos carregado, vamos falar assim, né? Tem uma parte só para você acompanhar como está a questão de análise de políticas da loja, né? Se o seu app tem alguma coisa que está errada, que está alguma coisa precisando. Relatório de aquisição, isso é muito importante. Então, você consegue saber da onde que os usuários estão vindo, para onde que os usuários estão indo, que tipo de palavras as pessoas estão usando para achar seu aplicativo. É bem interessante. Gerenciamento da sua equipe, a gente melhorou bastante essa parte. Era meio, como eu posso dizer, confusa, né, a interface antigamente. Eu não tinha muita ideia de quem que tinha que permissão, então era um pouco confuso. A gente melhorou isso aí também. Está em beta por enquanto, tá? play.com/console, testem lá,
é importante o feedback de vocês, é sempre muito bem-vindo, porque a gente não tem muita noção, assim, do que, às vezes, eu costumo falar, né, o pessoal dos Estados Unidos vive numa bolha, assim, então é legal, principalmente nós aqui da América Latina, vocês da África, vocês passarem esse feedback, porque eu acho que é muito importante que a gente se manifeste e pegue e dê o nosso feedback mesmo, para que esses produtos sejam melhores para nós, tá? Eu acho que isso é muito importante. Então, eu costumo bater muito nessa tecla, eu falo muito isso aqui no Brasil, eu falo muito isso pro pessoal do México, que eu tenho contato. Então, a gente tem que se fazer ouvir aí. E se você tiver algum feedback, alguma coisa, pode me procurar no Twitter lá. O Manuel sabe que eu respondo lá. Inclusive, a gente começou o contato lá pelo Twitter, né, Manuel? Então, podem mandar para mim que a gente vai. Que a gente quer saber dos feedbacks de vocês, tá? Bom, para mais informações, a gente está tendo vários vídeos, várias coisas. Tem a semana do Android, está na semana agora do Developer Tools. Ó, semana que vem começa sobre distribuição e monetização. Então, fazer dinheiro aí com aplicativos Android, acompanhe, tem os links aí todos. Depois o pessoal pode compartilhar essa apresentação com vocês. Então, é muito importante, tá? Tem os meetups acontecendo. Então, fiquei, de novo, mais uma vez, muito obrigado, Manuel, pessoal do GDG Lubango pelo convite. Fico muito feliz de participar e estou aberto para a gente fazer mais coisas para o futuro, tá bom? É isso. Muito obrigado mesmo. Eu tenho uns minutinhos para pergunta, que depois, como eu falei, eu peço até um pouco de desculpas em relação a isso, mas é que hoje está um dia complicado aqui no Brasil, mas eu tenho uns minutinhos para pergunta, sim. Vamos lá. Sim, sim. Neto, agradecemos então por ter respondido ao nosso convite e ter nos apresentado, né, as novidades do Android 11. Eu tenho aqui algumas perguntas. Vamos lá. A primeira delas é fugindo um bocadinho até do assunto do Android 11, né? Uhum. Eu gostava de saber o que é realmente um Developer Advocate. Boa, boa. Eu não expliquei, né? É um nome bonito, né, cara? Sim, sim, muito Muito bonito. Basicamente, algumas empresas chamam esse cargo, né? Mas eu não gosto muito, tá? Mas muitas empresas chamam de evangelistas, né? Que o evangelista tem às vezes uma conotação de alguém que vai chegar e vai pregar, né? Vai fazer um culto, uma missa, alguma coisa assim, meio que só pregando sobre aquilo lá. A minha função é muito mais suportar as comunidades, né? Então, participar, criar conteúdo. Então, se vocês forem lá no canal do Android, tem vídeos meus, tem essa área de Developer Relations, né? Que é de relacionamento com o desenvolvedor. A gente vai em eventos, a gente escreve conteúdo, grava conteúdo. E no meu caso, hoje eu trabalho também com a parte de parceiros, né? Então, sei lá, não sei se vocês já ouviram falar da Globo, por exemplo, do Brasil, uma empresa de televisão. Aí eu ajudo Exato. eles, eu sou a implementarem coisas novas com Android, eu vou lá, tiro dúvida deles. Então, é uma pessoa que advoga, né, que fala sobre a plataforma para as outras pessoas. Ok, muito bem. A outra pergunta que eu tenho aqui é como o Android 11 vai melhorar as atualizações do sistema operativo, visto que muitos smartphones não conseguem ter as versões mais recentes do Android? A gente está tentando fazer um movimento para que fique mais descentralizado, centralizado algumas atualizações. Então, se vocês analisarem, desde quando o Android começou, antes, para qualquer atualizaçãozinha, tinha que atualizar o sistema operacional. Hoje, a gente só está mantendo no sistema operacional aquilo que é muito, muito, muito central, muito do kernel. Porque a maioria das funcionalidades novas, vocês conseguem acessar tanto pelas bibliotecas de compatibilidade ou pelo Google Play Services, né, que é a biblioteca do Google de APIs, né? E a gente tem trabalhado bastante também na questão dos in-app updates,
né, para que os aplicativos também consigam se atualizar dessa maneira. O que eu posso dizer é que o Android 11, eu não sei se ele vem fazer alguma coisa. O que acontece é assim, ele já vai se somar ao que a gente já vinha fazendo, entendeu? Então, assim, ele não traz nenhuma novidade, mas ele vem nessa proposta. Ó, das coisas que eu falei do Android 11, todas que a gente tem ali, de termos de plataforma, vão estar disponíveis via biblioteca de compatibilidade, os bubbles, por exemplo, tudo isso, né? Então, é uma preocupação muito grande, porque no Brasil a gente tem um grande número de pessoas usando Androids de versões bem anteriores. Imagino que talvez aí em Angola também seja uma realidade, né? Que o pessoal troca muito telefone e dá para a mãe, dá para o tio, dá para o vizinho, vai vendendo telefone, e cada telefone dura vários anos, assim, né? Então, a gente vem tentando melhorar isso nesse ponto. Agora, o Android 11 em si não traz nada de muito novo, assim. Não, ok. Quando falou sobre permissões, é outra questão, Neto. Não é um pouco confuso por parte do utilizador saber que já deu permissão a uma app e depois, quando volta a usar a mesma, é novamente pedida a permissão? Olha, a gente só faz esse de revogar, assim, é que fica bem claro, né? Quando ele só quer dar uma vez, vai estar escrito lá, né? Apenas essa vez. Então, a pessoa que apertar aquilo, ela vai estar consciente de que ela está deixando só aquela vez. E as permissões que são resetadas são aplicações que a pessoa não usou durante um bom tempo e para permissões mais específicas, não é para todas as permissões. Tá? É uma forma realmente de proteger os usuários aí de coisas que às vezes a gente instala e esquece, né? E depois fica lá. Não, ok. Bem, e uma última pergunta mesmo. Falando de Play Console, por que as aprovações dos novos aplicativos estão a levar muito mais tempo? Infelizmente, por uma coisa chamada coronavírus, a gente está com uma equipe reduzida de pessoas trabalhando, né? Com equipe remota, o Google, assim como o Google, por mais que tenha ótimas condições, né, de tudo, ainda assim sofreu com isso, porque pessoas estão tendo que trabalhar de casa, com filhos, com filhas, tendo que ajudar, então assim, é complicado. E aí também alguns tipos de aplicativos estão tendo prioridade na fila para revisão, tá? E a gente tem mudado também, vocês devem estar acompanhando, a gente avisa sempre, as mudanças da políticas para aplicativos que são relativos à família, relativos a crianças. Então, dependendo do que o seu aplicativo faz, ele realmente pode demorar mais para ser aprovado, sim. O lado bom, geralmente, é numa primeira aprovação, tá? Depois fica um pouco mais tranquilo. O que eu recomendo se você vai lançar alguma coisa, espere, conte com pelo menos 7 dias de antecedência, não deixe para lançar aquilo muito em cima, tá? Então, se você vai lançar, e evite, por exemplo, submeter numa sexta-feira, porque não tem, o pessoal não trabalha de final de semana, então é isso. A gente está normalizando aos poucos, tá? Mas eu acho que nunca mais vai voltar a ser como era de liberar em 2 horas, né? Agora ainda vai demorar pelo menos 1 ou 2 dias para liberar. Tá, bem, Neto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós estamos aqui, GDG Lubango, e claro, nós vai agora receber um monte de pedidos de solicitações e amizades pelo Twitter. Pode mandar. Seremos nós, naturalmente. O bom é que alguém que fala português também, né? É bom. Sim, sim. Bem, e nós vamos então passar para a segunda etapa da nossa... Pessoal, só uma coisa, eu vou ter que desconectar, tá bom? Muito obrigado mesmo pelo convite. E, Manuel, Helder, podem me chamar quando quiserem aí, beleza? Obrigado, Neto. Obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Ok. Abraço. Pronto. Bem, vamos então agora passar para a segunda parte do nosso meetup. Ok? Vamos então falar
neste momento com o engenheiro Manuel Ernesto, que vai falar-nos então sobre o desenvolvimento moderno com Android. Dizer que Manuel Ernesto é engenheiro sênior de software na Disrupt Lab, desenvolvido pela Atlântico, com sede em Angola, trabalha com desenvolvimento de software há 7 anos e com Android desde 2015. É também o organizador do nosso GDG e co-organizador do GDG de Luanda. Então, sem mais delongas, Manuel, passo-lhe a palavra. Obrigado, Helder. Não sei se conseguem já ver a minha tela. Está visível, sim. Ok, obrigado. Ainda na sequência do Android 11 Meetups, né, tivemos o Neto Marinho, falou das novidades do Android 11, e aqui eu estaria a falar um pouquinho sobre o desenvolvimento moderno em Android. Estaremos a dar um contexto de onde o desenvolvimento Android e o Android saíram e para onde o Android vai em termos de linguagens, ferramentas de desenvolvimento, APIs e outras coisas. Então, para percebermos o desenvolvimento moderno em Android, é necessário termos um contexto. E para termos o contexto, precisamos voltar um pouco e analisar o desenvolvimento clássico em Android. E para tal, vou fazer uma breve retrospectiva do que aquilo que foi o desenvolvimento Android. Começamos, é claro, em 2007, com o lançamento do Android. Nesse caso, não chamava-se ainda a API, não seria o Android 1, mas sim o SDK-M3. E com isso, com o Android, foi lançada juntamente o Java como linguagem de desenvolvimento, a plataforma de APIs para suportar toda a API do desenvolvimento Android, o Eclipse ADT para desenvolvimento como ferramenta para desenvolvimento. O ADT vem de Android Development Tool, que era um plugin, na verdade, do Eclipse, e para distribuição, o famoso APK. E, finalmente, no final de 2008, 2009, foi lançado a primeira versão do Android, o Android 1.0. E daí para diante foram surgindo muitas outras plataformas de APIs, até em 2013, quando foi oficialmente lançada o Android Studio. E em 2017, o suporte da nova linguagem Kotlin para o desenvolvimento de aplicativos Android. E também, no princípio de 2018, foi lançado a arquitetura de componentes para desenvolvimento de Android. Tá? Falaremos assim aqui cada um desses pontos. Então, em 2019, né, no princípio, foi lançado a nova forma de distribuição de aplicativos em Android, que é o App Bundle. Certo. Em termos de linguagem, o que tínhamos antigamente, desenvolvimento clássico, era o Java, o famoso Java. Java tinha uma boa base de desenvolvedores. Então, existiam ferramentas grátis para desenvolvimento em Java. Existiam muitas bibliotecas, ou existem nesse momento ainda muitas bibliotecas, padrões e boas práticas de desenvolvimento usando a linguagem Java. E é uma linguagem robusta e tem uma gestão de memória automática, comparando também com outras linguagens como o C++. Em termos de ferramentas, anteriormente tínhamos o Eclipse, mas o plugin ADT, nesse caso, tinha a ferramenta de desenvolvimento Eclipse, e juntamente podemos instalar no Eclipse um plugin ADT, que é Android Development Tool, para possibilitar usar o Eclipse para desenvolvimento Android. Era grátis, já era um
conhecido por muitos desenvolvedores experientes, o Eclipse. Era novamente grátis, não tinha nenhum custo, e tinha integração com novas ferramentas também. E, mais uma vez, era grátis, né? Então, em termos de APIs, o que tínhamos para desenvolvimento Android era a plataforma, né? Que chamamos de plataforma, que normalmente tinha novos lançamentos frequentemente. No princípio, né, era muito frequente lançar novas atualizações. Novas funcionalidades dependiam também de novos lançamentos, que muitas das vezes dificultava. Tinha correção de bugs também, essa plataforma de APIs. E se pegamos um contexto histórico, como disse nos slides anterior, tivemos ele na versão 1.0 em 2008, depois tivemos em outros anos seguintes as versões 1.1, depois falamos para 1.5, 1.6, 2.0, 4.0, 4.1, 4.4 no final de 2013, 5.0, são invenções, começaram a haver versões mais recentes que vieram com muitas novidades. 6.0, 2007 tivemos a versão 7.0, 8.0, 9.0, 2018. O ano passado tivemos a versão do Android 10 e esse ano teremos o lançamento da versão do Android 11, por isso estamos a ter essa série de meetups explicando todas as funcionalidades que virão com Android 11. Em termos de distribuição, tínhamos os APKs, não é isso? Que eram compactados por conveniência. Com os APKs, tinha normalmente muitas configurações, se fizéssemos muitas APKs ou APKs maior. Vamos ver a seguir o impacto de APKs maior que trazem desenvolvimento do Android e até retenção de usuários. Então, esses normalmente são os clássicos problemas que o desenvolvimento do Android tinha. Então, como eu disse, vamos cobrir aquilo que seria as soluções vindas, ou que o Google tem estado a trabalhar para facilitar o desenvolvimento de aplicativos Android. Resumindo mais uma vez, em termos de linguagem, tínhamos o Java, é uma boa linguagem, mas ainda assim existem muitas coisas no Java que com outras linguagens podem ser simplificadas. Em termos de ferramentas, nós tínhamos o Eclipse mais o ADT, que é Android Developer Tool. Era difícil de personalizar. Era também, muitas das vezes, por ser um plugin, tinha algumas inconsistências na user interface, na UI. E o core da ferramenta Eclipse não eram diretamente padronizadas pelo Google, ou seja, o Google não tinha controle sobre a ferramenta, pois era uma ferramenta de terceiro. Como eu disse, o Google não tinha controle sobre a ferramenta por ser uma ferramenta de terceiro. E mais uma vez, para resumir, em termos de APIs, anteriormente tínhamos a plataforma de APIs. Era um pouco difícil de adotar novas tecnologias e novas tecnologias. Por quê? Porque muitos usuários, como também tocou isso, que muitos usuários ainda usam versões antigas do Android, então às vezes era muito difícil para programadores adotarem
novas versões, pois não impactavam diretamente aos seus utilizadores, muitas das vezes por terem versões antigas. E também, mais uma vez, a plataforma de APIs antigas eram complicadas, principalmente trabalhando com ciclos de vida, armazenamento e navegação. E em distribuição, tínhamos anteriormente APKs, mais uma vez que eram APKs monolíticas, e era um pouco complicado o processo, pois que muitas vezes tínhamos que ter muitos APKs, independentemente do tipo de aplicativo. Então, tudo isso, essas situações levaram o Google a criar novas soluções e a resposta para tudo isso é o desenvolvimento moderno Android. Teremos a ver que o desenvolvimento Android moderno, na verdade, consiste em 4 pilares fundamentais, que é, primeiro, linguagem, ferramenta, APIs e distribuição. São os pilares de uma fundação, de uma base, que é a plataforma mais o play, que é a distribuição. E por cima, no topo, temos basicamente tudo isso levam ao desenvolvimento moderno. Então, em termos de linguagem, primeiro pilar, linguagem, temos o Kotlin. Se alguém tiver uma pergunta, Helder, podem ir interrompendo, só para não ficar aqui a falar muito também. Sem problemas, Ernesto. Em termos de linguagem, temos o que nós vamos falando, que é o famoso Kotlin. Kotlin é uma linguagem desenvolvida pela empresa JetBrains, né, que está sendo muito adotado na comunidade de desenvolvimento Android, e não só. Já temos aqui algumas palestras a falar do Kotlin, então podemos avançar. Em termos de contexto histórico, o Kotlin foi lançado a sua versão 1.0 em 2016. Para nós vemos que, comparando com outras linguagens, é bastante recente, a sua versão 1.1. E a adoção, nesse caso, a aceitação por parte do Google, nesse caso, em 2017, a suportar oficialmente a linguagem de desenvolvimento do Android, foi muito aceitada, na verdade, pelos programadores. Apesar que, muito antes do Google oficializar, muitos desenvolvedores já optavam por desenvolvimento do Android, apesar de ter algumas complicações por parte do Google, né? Depois disso, tivemos em 2019, em que o Google oficializou como o Kotlin sendo a principal linguagem para desenvolvimento a Android. Isso facilita para a criação de aplicativos em Android mais estáveis. Também com a oficialização do Android, vai melhorar o desenvolvimento do Android usando o Kotlin, pois que muitas APIs estarão sendo desenvolvidas primeiramente em Kotlin, depois suportadas com outras linguagens como Java. E também o Google tem feito muito esforço nisso, em implementar vários exemplos, melhorar sua documentação do desenvolvimento Android usando Kotlin. Existe muito mais treinamento também dado pelo próprio Google em Kotlin, em parcerias também com outras empresas como Udacity, entre outros. E estamos em 2020, que vão surgindo muitas coisas a serem feitas e muitas adoções por parte dos desenvolvedores em Kotlin. Por que Kotlin? Uma boa pergunta. Normalmente nós destacamos 4 pontos principais nas quais incentivamos as pessoas a usarem Kotlin por causa desses 4. Primeiro, é muito mais expressivo, ou seja, não há muito rodeio, não há muitos tics para usar, é direito a ponto. É segura, não é isso? Tem um forte tipos de dados, suporta
as questões de nulos. Nesse nulo, vamos ver muitas das vezes em outras línguas, nós temos sempre o famoso erro, null point exception. Então, com Kotlin, podemos evitar isso. É interoperável com outras linguagens. Basicamente, estamos a falar do Java, ou seja, se quisermos trabalhar com Kotlin vindo do Java, não precisamos refazer ou reescrever todo o nosso projeto em Kotlin. Podemos ir fazendo gradualmente e podemos ter duas bases de linguagem no nosso projeto. Uma parte Java, outra parte Kotlin, e ir migrando paulatinamente. Tem uma estrutura forte de concorrência, ou seja, é elegante trabalhar com programação assíncrona em Kotlin. Isso nós falamos que é elegante porque evitamos muita confusão de callbacks, né? Temos aqui um exemplo de por que está se migrar e o Kotlin vai se tornando cada vez mais a linguagem principal para desenvolvimento Android. Vamos aqui analisar um código de uma classe Activity, não é esse, com um Fab Button, basicamente com uma ação de clique para mostrar um olá na tela e o nome de alguém. Então, isso pode ser de forma simples, porque nós temos diretamente a opção de analisar se o valor a ser recebido vai ser nulo ou não. Quer dizer, já no sistema, já no core da linguagem, isso é suportado. A capacidade de analisar quando o valor é nulo ou não, para evitarmos o que nós chamamos de null point exception e crashar a nossa aplicação. E essa verificação de valores nulos normalmente não é feito em tempo de execução, normalmente é feito em tempo de build. Então, evita, antes de executar o projeto, conseguimos analisar logo os erros. A outra coisa é a forma como lida com funções lambda. Então, de forma simples, nós conseguimos ter e criar funções lambdas, como conseguimos ver aí, com callbacks mais sofisticados. E também temos ainda funções extensíveis, assim podemos dizer. Podemos criar funções extensíveis, ou seja, podemos, dentro de uma função do próprio core da linguagem, criar uma outra função que seria como se fosse uma extensão da parte core da linguagem, né? Isso é muito bom e muitos programadores estão usando isso em seus projetos. Tem ainda a capacidade de usarmos templates, ou seja, em vez de usarmos formatação de string, como habitualmente fizemos em Java, nós podemos diretamente de uma string chamar uma determinada variável, só colocando antes do nome da variável o símbolo de dólar, né? O símbolo de dólar, como chamamos. E também é construída a linguagem em cima de propriedades, ou seja, não teremos mais confusão em perceber quando que uma função ou mesmo variável é privada, é pública e assim por diante, quando que tem um getter, quando tem um setter, porque ela é feita em cima de propriedades. Então, mais uma vez, por que escolher Kotlin? Porque ela é rápida. Conseguimos ver que desenvolvimento Android com Kotlin. Estou falando Android, basicamente, quer ser a série voltada a Android, mas sabemos que o Kotlin pode ser usada também para front-end e back-end. Então, é muito mais rápida a escrita de código e muito mais simples a leitura e muito mais simples também a evolução, está mais simples a evolução da própria linguagem. Está a ser constantemente melhorada a linguagem em termos de runtime e suas próprias bibliotecas. Temos o Coroutine, que era uma coisa experimental,
para trabalhar com programação síncrona, que atualmente, esse ano, foi oficializado como o recomendado pelo Google para lidarmos com questões de programação assíncrona. Temos a possibilidade de usarmos extensões em funções e muito mais coisas estão dentro do Kotlin. Helder, ainda estão aí? Conseguem me ouvir? Está tudo bem? Alguma pergunta? Ainda nada, Ernesto. Pode continuar, pode continuar. Ok, obrigado. Enquanto isso, também nós podemos ver que muitos desenvolvedores, muitos mesmo, tivemos o exemplo do Neto que estava falou ao princípio que trabalhou muitos anos com Java, que indo para o Kotlin e voltando para o Java sente assim uns pequenos bugs. Então, os programadores, principalmente aqueles que vieram do Java ou que tinham receio de desenvolvimento Android, estão a gostar bastante da linguagem. Enquanto isso, também temos algumas informações vindo do próprio Google desse ano, que 60% dos programadores Android profissionais usam já Kotlin, e 70% dos top 1000 aplicativos usam também Kotlin para a escrita do mesmo. E existe uma parceria, basicamente uma iniciativa entre Kotlin e Android para fazer crescer, na verdade, a linguagem no seio de programadores Android. E essa iniciativa é liderada pelo Google e em parceria, óbvio, com a JetBrains, que é a empresa que criou o Kotlin. Então, em termos de ferramenta, está a ser trabalhado muito. Tem uma equipa dentro do Google dedicado para dar suporte ao compilador. Estamos a falar do R8, otimizações do R8, processos de anotações, velocidade no processamento de anotações e assim por diante. Temos também outras iniciativas em termos de anotações nas APIs da plataforma, como algumas APIs que falamos, né, também tocou isso há pouco tempo, que é as anotações para lidarmos com questões de valores nulos. Temos ainda a famosa biblioteca de extensões Kotlin, que é o KTX, que vem também com muita coisa. Conseguem me ouvir? Perdi aqui. Conseguimos sim. Ernesto, o Okay. Mauro quer saber o que é o R8, já agora, antes de avançar. Ok. O R8, na verdade, é um, como é que se diz? É uma forma de optimizar o aplicativo do Android. Basicamente, ele trabalha se trabalhamos com Android, sabemos que existe o famoso ProGuard, que é um arquivo dentro do Android Studio para fazer algumas otimizações do Android. Ok. Basicamente, é como se fosse uma funcionalidade dentro do Android Studio para acelerar a optimização do aplicativo. Tá, muito bem. Pode avançar. Ok. Sim, melhoramento na plataforma, já falamos disso. Temos aqui um exemplo daquilo que seria as vantagens daquilo que está se trabalhando no desenvolvimento usando o Kotlin. Temos aqui uma forma de criar um bitmap
e copiar o valor de um objeto drawable. Se vamos ver feito primeiro sem a biblioteca KTX, depois vamos ver como seria tão simples utilizar o mesmo com o KTX. Então, primeiramente, teríamos que usar a API Drawable para desenhar dentro de uma canvas. Depois disso, teríamos que salvar ou mesmo restaurar os limites, criar um bitmap, depois desenhar dentro do bitmap com o Canva criado. Nesse caso, seria todo esse código para desenharmos, fazemos um draw, né? Desenhar um objeto. Mas usando, sim, temos aí mais exemplos. E temos aí o código em uma linha. Seria possível fazer tudo aquilo que vimos no slide anterior, que é pegar ou copiar um objeto de um drawable. Então, conseguimos ver que é muito mais enxuta a codificação usando a linguagem e as suas bibliotecas que vão surgindo, principalmente da iniciativa KTX, em relação a outras linguagens. Existem ainda outras iniciativas para tornar o desenvolvimento Android mais robusto. Em termos de APIs, podemos ainda falar da iniciativa Home, que é para lidar com base de dados, Work Manager, para lidar com algumas questões de assincronismo. Temos ainda a Paging Tree, Paging 3, para lidar com paginação. Temos aí o Jetpack Compose, para lidarmos com a construção de UI de forma declarativa e muito mais. Temos ainda para a iniciativa para melhorar o desenvolvimento ou familiarizar os programadores usando Kotlin e Android, tem ainda a iniciativa de criar mais documentação, mais treinamento e mais exemplos para tornar fácil as pessoas depois terem acesso ou se familiarizarem de forma rápida com o desenvolvimento usando Android. Ok, agora vamos falar em termos de ferramenta. Vimos que anteriormente usava-se o Eclipse mais o ADT como plugin para desenvolvimento. Agora temos o famoso e querido Android Studio. Querido para alguns e odiado ainda para outros, por causa da capacidade dele de rodar em alguns computadores. Mas isso também é uma coisa que está a ser muito bem trabalhada por parte do Google. Ela é baseada no famoso e poderoso IntelliJ, que é da empresa criadora também da linguagem Kotlin, e é feito especificamente para trabalhar em conjunto, em compatibilidade com o Android, diferentemente do Eclipse, que o Google não tinha controle sobre ela, mas agora o Android Studio, o Google tem controle, consegue trabalhar diretamente com a ferramenta da desenvolvimento Android. Pegando ainda mais uma vez um contexto histórico, o Android Studio foi anunciado, apresentado em 2013 no Google I.O. Depois disso, tivemos em 2006, no Android Studio 2.2, a implementação do Constraint Layout Editor, que é a nova forma de criação de layout. Tínhamos antigamente outros tipos de layout, como Linear Layout, Relative Layout, entre outros. Então, no Android 2.2 foi introduzido o Constraint Layout Editor, e também no mesmo ano foi depreciado o Eclipse e mais o plugin ADT. Em 2017, no Android 6.1, implementou suporte para a linguagem Kotlin e algumas questões também foram adicionadas, como análise de forma de CPU, de
foi passando muito rápido, desculpa. Em 2018, no lançamento do Android 3.1, foi também implementado o suporte para o D8, né? Que é o suporte, na verdade, padrão para um compilador DeX. Antes que me perguntem o que é D8, o que é o DeX, vou explicar. D8 é uma ferramenta de linha de comando do Android Studio, que trabalha normalmente que compila normalmente projetos para Java Bytecode usando o DeX Bytecode. Já agora, o DeX Bytecode que vem de Delvix Executable, né? Ok. No Android 3.2 também foram implementadas outras melhorias. Depois tivemos o Android 3.3, que foi implementado o Navigation Editor, 3.6, View Binding, e 4.0, que é o mais recente, que o destaque realmente é o Motion Editor, que é uma forma de criar animações em Android de forma visual usando o Constraint também, que é derivado do Constraint Layout. Temos ainda outros exemplos de integrações, como Navigation Gráfico, que é uma forma de visualizar a navegação dos aplicativos, né, usando de forma visual. Temos ainda também o refatoramento de código, né, por parte do Android, extensões de user interface para futuras ferramentas. Temos ainda o Core, mais plugins que estão sendo ativamente desenvolvidos pela equipa do Google, mais a equipa da JetBrains, que é uma coisa boa, né? Que diferente do Eclipse, o Google não tinha muita intervenção na ferramenta, agora já tem. A constante integração com Kotlin e Gradle, né? Temos ainda a correção rápida de algumas anotações e, mais importante, integrações com as aplicações ou as APIs existentes e com futuras APIs de forma clean, né? Como o Navigation já disse, o Layout, Data Binding, Room e outras APIs já existem. O Android Studio, na verdade, está preparado para suportar essas futuras bibliotecas que virão futuramente. E falando em bibliotecas, temos de forma no desenvolvimento Android moderno, temos a biblioteca Jetpack, o famoso Android Jetpack. Desculpa. Mas o Jetpack, como é uma coisa grande, então estaremos a falar apenas alguma parte, não todo ele. Perdemos também um contexto histórico, começando com 2017, que foi apresentado o Constraint Layout 1.0, com uma forma diferente de construção de layout em Android. Depois disso, foi apresentado também a componente de arquiteturas 1.0, Architecture Components, que veio primeiro com o Lifecycle, View Model e o Room, né? Porque o Architecture Component é grande, mas foram surgindo paulatinamente, foram sendo adicionados funcionalidades paulatinamente. Depois disso, foi anunciada o paging, nesse caso, dentro do Jetpack. Depois também foram anunciada o Navigation e o Work Manager. Elas, na verdade, todas elas estão preparadas para trabalhar
separadas, não é como plataforma APIs antigo que tinham que trabalhar, quase era um pouco mais difícil de lidar se quiséssemos trabalhar separadamente com eles. Depois disso foi também anunciado o Material Design Component, que é a forma visual de lidarmos com aplicativos Android, né? Foi implementado também em 2019 no Google I/O o Jetpack Compose, que nessa altura ainda está em fase de desenvolvimento parte da Google, e o Câmera X, que é a forma de lidarmos com aplicativos de câmera no Android de forma simples. E 2020 foi anunciado o Motion Layout, mais o Motion Editor, nesse caso, que é Motion Layout é para trabalharmos com animações, Motion Editor é para trabalharmos com animações de forma visual, né, no Android Studio. Falando de Constraint Layout, é uma ferramenta rica para a construção de UI, pois que ela permite a ligação entre as views usando constraint. Podemos basicamente mover de uma forma simples ou flexível e criar a criação de UIs em Android. Depois disso foi criada também uma subclasse, na verdade, que é uma subclasse, o Motion Layout para a criação de animações. Na verdade, é uma classe, a subclasse do Constraint Layout. E juntamente isso foi criado o Motion Editor, que estamos a ver aí no exemplo de forma simples, gráfica, visual, conseguimos criar animações em Android de forma simples. E falando ainda de API, uma coisa que foi melhorada também foi o Life Cycles em Android, ou ciclo de vida. Era um pouco confuso de se trabalhar. Na verdade, o atual, se calhar, pode ser mais confuso, mas ainda assim é melhor do que o antigo. Ou seja, tínhamos que sobrepor ou sobrescrever todos esses métodos para entendermos, na verdade, os estados da nossa aplicação. Agora, no novo desenvolvimento Android, não precisamos mais de usar o antigo ciclo de vida. Enquanto isso, nós podemos usar o App Compact Activity ou fragmentos com Life Cycles Owners, não é isso? E podemos, na verdade, pegar os objetos do ciclo de vida e definir basicamente um observable, alguém que vai estar, na verdade, a escutar os estados, vai analisar os estados da nossa aplicação. Para aí, mais uma vez, a forma de implementação, temos um observable, não é isso? Que estaria a ajudar na análise do estado da nossa aplicação. Em vez de usarmos on create, on start, on this, aquelas todas estruturas, então podemos usar para tratar de tudo isso. E também foi, juntamente com, estamos a falar de APIs, foi anunciado o Live Data e View Mode. Basicamente é uma forma simples e rica de lidarmos com a separação da parte visual da nossa aplicação com a parte de dados. Então, conseguimos separar bem na nossa aplicação a parte visual com a parte de dados. Ou seja, nós conseguimos, na parte visual, observar alguma mudança, na verdade, nos nossos dados e depois, se houver alguma mudança, alterar a nossa user interface com base na mudança observada, né? Ainda também tem o Room, que é uma forma simples de lidarmos com acesso a dados. Nesse caso, lidamos com a base de dados do SQLite, que é a base de dados padrão do Android Studio, que é uma camada de abstração do Android Studio. Podemos trabalhar com a base de dados de forma clara, simples e familiar. Podemos ver aqui um exemplo do Room,
no Android para trabalharmos com base de dados. Quem tem conhecimento de base de dados fica muito mais simples, na verdade, ou quem não tem conhecimento. É só colocamos uma interface e anotamos ele com DAO. Então, colocamos basicamente já, logo essa interface passa a ser o nosso DAO. Podemos fazer diretamente as nossas queries, temos a anotação query e passamos a query que nós queremos no nosso método. E chamamos basicamente os valores ou a ação da base de dados. Nós temos aí um exemplo que é trazer todos os donuts na nossa base de dados, quer dizer, uma lista. Então, podemos fazer select e asterisk from a tabela. Então, como forma de retorno, seria uma lista de donuts. Nós colocamos live data, que é uma forma simples e rápida de fazermos atualização em tempo real na nossa UI. Se não tivéssemos live data, temos que escrever outros códigos para possibilitar basicamente a UI ser atualizada depois de chamarmos essa função. Temos aí outros métodos e anotações que facilitam ainda mais. Se temos, por exemplo, inserir um valor, só colocamos a anotação insert no método e o compilador entende logo que esse método terá fazer a função de inserir um valor na base de dados, o delete para apagar, e o update para atualizar e assim por diante. Mais uma vez, temos um resumo daquilo que estava a falar. Temos ainda a integração com a nova forma de navegação também. Resumindo, temos o RUM e tudo isso, na verdade, foram feitas. Temos tanto o live cycle, que é o ciclo de vida, live data, view mode e o próprio RUM foram feitas para serem trabalhados de forma juntas, de forma fácil, na verdade, sem muitas complicações. Temos aqui View Model, Live Data e Life Cycle Awareness evitam alguns leaks, né? Facilitam, na verdade, a atualização de informações na nossa View ou User Interface. Podemos aceder ainda, o Zoom permite o acesso via View Mode e Live Data a nossos objetos, separando assim os dados da visão, nesse caso da View. Mais uma vez, o Room usa coroutines para trabalhar com dados assíncronos, por isso que é também muito bom, mas o Flow, nesse caso, vai mantendo o dado fora da UI, da main thread ou da UI thread, que chamamos de Android. Temos ainda componentes de arquitetura que trabalham também com RX Java, que é uma outra forma de trabalhar com programação assíncrona em Java. Mas ainda assim, estamos a assumir que na programação Android, nessa altura dos momentos modernos, não teremos RX Java, mas funciona perfeitamente. Falando de navegação, nós tínhamos um XML para percebermos as navegações, muitas vezes temos de Activity em Active para ver as telas. Agora, na nova forma, nós podemos ter uma tela que, de forma simples, criamos um template para percebemos e facilitamos a navegação de uma tela, de uma Activity para outra Activity de forma mais visual. E podemos também, assim, em vez de termos só a parte visual, podemos ainda assim ver por detrás desse visual e alterar qual seria o código. Para navegar de uma tela a outra, podemos, na nossa activity, colocar, por exemplo, find nav control, né, que é procurar um controlador de navegação, ponto, navigate para navegar e passamos basicamente o fragmento que queremos, onde queremos ir. Então, tudo de forma mais simples. Também podemos usar nav.arg para passarmos parâmetros de uma activity para outra activity. Podemos ainda fazer gestão. Nós agora chamamos normalmente a ideia desse na navigation é
temos simplesmente uma activa, nós chamamos de Single Activity, UI, que é basicamente facilitar a gestão de fragmentos. Em vez de termos várias activities na nossa aplicação, nós teríamos uma activity e teríamos fragmentos para fazer a gestão de outras views. É consistente, basicamente, para lidarmos com up e back, nesse caso, que é a navegação de ir e vir de uma activity. Em termos de APIs, temos ainda constantes atualizações, temos ainda novas APIs em desenvolvimento, como o Jetpack Compose, o Wilt. O Jetpack Compose vimos que é uma forma de criação de UI de forma declarativa, e o Wilt é para trabalharmos com injeção de dependência em Android baseado em Dagger, e depois o Passion Tree, que é o Passion 3, que é para ajudarmos trabalharmos com paginação. E falando dos 4 pilares, temos aqui o último pilar, que é Android App Bundle. Na verdade, que é a nova forma de distribuição de aplicações em Android. Agora não é somente APKs, desculpa, e temos agora também o App Bundle. Atualmente está a trabalhar-se com 2. Para darmos basicamente, mais uma vez, um contexto histórico, no Google I.O. de 2018 foi lançado o App Bundle, e nós sabemos que, somente para nós africanos, que muitos usuários têm limites ou têm limitações de armazenamento nos seus telefones. Muitos deles têm, se calhar, a estatística mostra que 13 em 10 telefones têm menos de 1 GB de espaço livre. Isso é muito verdade no nosso contexto. Então, basicamente, temos ainda a ver que menos espaço, o usuário com menos espaço no telefone é diretamente proporcional à desinstalação de aplicativo. Então, temos muito mais pessoas a desinstalarem aplicativos por falta de espaço. Enquanto isso, também podemos ver que muitos aplicativos com tamanhos grandes são mais propensos a serem desinstalados por usuário. Se um aplicativo ocupa muito espaço, ou vai na Play Store para baixar, ocupa muito espaço, primeiro, se não tivermos dados no nosso contexto, não instalamos. E se temos instalado ele no telefone, desinstalamos para dar prioridade a outros aplicativos. Então, conseguimos ver aqui que tamanho realmente importa para o usuário. Então, conseguimos ver que basicamente, aplicativos com menos tamanho aumentam as chances de serem baixados pelos nossos utilizadores. E como funciona, nesse caso, a distribuição ou a App Bundle versus o APK, que é a forma tradicional? Nós conseguimos ver usando a APKs, o usuário, na verdade, baixa o aplicativo completo, ou seja, baixa todos os pacotes de uma vez, até as partes que ele não vai usar. Se calhar tem funcionalidades que ele não vai usar, mas ainda assim ele é obrigado a baixar. Enquanto que no App Bundles, ele simplesmente baixa aquilo que ele realmente necessita ou realmente vai utilizar. Então, facilitando assim que os aplicativos tenham, na verdade, entre aspas, tamanhos diferentes para cada utilizador, porque cada utilizador só vai baixar realmente aquilo que ele precisa. Temos ainda uma forma dinâmica de distribuição. Podemos ver aqui que temos aqui o nosso aplicativo usando a App Bundle, e temos aí 3 simulando 3 utilizadores no final, que é Android 1, Android 2 e Android 3. Podemos ver que cada utilizador poderá receber, muitas das vezes, componentes separados, componentes diferentes do aplicativo no seu telefone, baseando na necessidade exata que ele tem.
mais uma vez aqui de forma a mostrar as potencialidades do App Bundle, podemos ver que podemos fazer entregas de funcionalidades dinâmicas, ou seja, por exemplo, eu quero que a funcionalidade A do meu aplicativo seja simplesmente liberada para os usuários que estão em Benguela, a funcionalidade B, usuários que estão em Cabinda e assim por diante, enquanto que todos eles poderão ter a funcionalidade, por exemplo, C, que seria a funcionalidade principal do aplicativo. Então, cada utilizador poderá receber uma funcionalidade diferente. Isso é muito bom usando App Bundles, vem para facilitar isso. Enquanto com a distribuição antiga, clássica, que é a PKs, não era possível. O App Bundle tem recebido, na verdade, muitos feedbacks dos programadores. Temos já, nessa altura, com base em estatística de 2018, parte da Google, 540 mil, mais de 540 mil aplicativos já em produção, 35% com instalações ativas e 47% de aplicativos e jogos no topo da Play Store. Então, que é muito bom. Então, e podemos ver também que podemos, com a App Bundle, podemos diminuir significativamente o tamanho das nossas aplicações. Mais uma vez, fazendo assim um overview do que seria desenvolvimento moderno em Android, nós temos 4 pilares para tal, que sustentam, nesse caso, o desenvolvimento moderno, que são linguagem, que é Kotlin, ferramenta Android Studio, APIs, temos arquitetura componente, constraint layout, motion layout, câmera X, e entre outros. E em distribuições nós temos Android App Bundle, que são basicamente esses 4 pilares que nós queremos mostrar hoje, que para quem está a começar ou que tem experiência de desenvolvimento do Android, deveria perder mais tempo em perceber, em estudar e implementar em seus aplicativos existentes e trabalhar neles para criar um aplicativo futuro já de forma mais moderna. Eu acho que é isso e obrigado. Ok, nós é que agradecemos, Ernesto, mais uma vez. Falei muito. E a todos os que estão, na verdade, a participar desse nosso meetup de hoje. Queremos agradecer de forma geral a todos pela participação, pelo tempo que dispensaram. E queremos também ainda convidar a estarem atentos à nossa plataforma, dizer que estamos a entrar para um modelo novo, né? Então, eu penso que isso se calhar dificultou muita gente hoje. E, bem, mas vamos nos habituando. Temos aí o link, né, da nova página da comunidade, então vamos lá nos habituar para que os próximos meetups sejam ainda mais participativos. Eu não sei, creio que já não há nenhuma mensagem, ou pergunta, digo. Já não vejo nenhuma pergunta aqui. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer, Ernesto, antes de terminarmos. Não, né, como o El já disse, tivemos um convidado especial, que foi muito bom. Estaremos mais uma vez a convidar outras pessoas, somente do Google, né, as pessoas que trabalham, que criam as ferramentas para estar aqui e estar a dar uma visão geral também na comunidade. Percebe que hoje tivemos uma participação fraca, como disse o El, devido à nova plataforma, um pouco ainda, entre aspas, confusa. Então, estaremos a melhorar cada vez mais. E vamos também ajudar a partilhar o link do GDG para outras pessoas, né? Precisamos crescer. Aproveitar essa fase que estamos em casa para termos palestras e aprendizagens de outras pessoas. Muito bem. É isso. Ok, dar um especial olá ao Márcio Zebedeu. Não sei se é a primeira vez que está conosco.
Bem, pronto, não deve estar coisa. Deve estar aí com... Ele estava no telefone. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Vamos nos manter informados aí em relação aos próximos eventos. E até a próxima.